Fala aí, galerinha do sétimo ano, vamos voltar ao nosso penúltimo conteúdo de história, né, que é a chegada de Colombo na América e a colonização espanhola. Né? O conteúdo é um pouco grande, eu costumo dividir em dois, mas como a gente está com esse problema da pandemia, não tem como dividir. Eu vou dar o conteúdo todo agora, ok? Espero que vocês estejam assistindo e acompanhando. Gente, o começo, né? A Espanha encontra um território, né, através de Cristóvão Colombo, né, que às vezes cresceu pela medida que foi espalhado as notícias, né, e assim aguçou, né, o que tinha nessas terras, né, que falaram que existiam metais preciosos, ouro, prata, né, e assim foi surgindo o burburinho, né, da situação que levou a Espanha a conquistar o território americano, né, levando a navegações, e por aí vai, né, destruindo também aqueles povos que nós vimos no outro vídeo, né, os povos incas, astecas e os maias, né, e assim por aí vai, ok? Vou começar com vocês sobre Colombo. Né? A gente, olha só, antes da gente entender a ocupação, como é que foi feita, a gente tem que entender como Cristóvão Colombo chegou lá, ok? Ele deu a viagem, né? A viagem de Colombo, gente, ela se deu da Europa até o continente americano, porque Colombo então queria achar as Índias, só que por acaso não, só que ele acabou achando a América, né? Ele foi tentar procurar as Índias, mas só que chegou aqui na América, né? O objetivo da coroa espanhola, gente, era encontrar uma nova forma de alcançar o Oriente. Eles estavam procurando novas rotas para poderem comercializar melhor, né? Só que a Espanha, gente, ela era uma protagonista no comércio de especiarias, ok? Colombo, gente, ele queria atingir as Índias, como eu falei. Ele começou a navegar em direção ao ocidente, tá? Contornando o globo terrestre, porque para comprovar que a Terra era redonda, né? Porque até então acreditava-se que a Terra era achatada, né? Todos nós sabemos que a Terra é redonda, né? Em forma de uma laranja. Colombo até pegou uma maçã e uma laranja para falar que o mundo era uma esfera e não plano. Aqui está Cristóvão Colombo, ok? Para poder vocês terem uma noção de quem era. Aqui também tem a visão de antigamente que eles tinham da Terra, né? Que a Terra era plana. E eles acreditavam que os navios, quando sumissem no horizonte, né? A formação da Terra projetada na Lua também, né? Eles acreditavam que o navio que fosse para o horizonte, soprado pelos ventos, né, ele caía, e ali tinham dragões, bruxas, todas as perversidades que eles colocavam ali nas ilustrações, como essa aqui, né? Eles acreditavam que o mundo era plano e caía, não era redondo. Cristóvão Colombo acabou mostrando que a Terra era redonda, né? Que eu coloquei até uma imagem do planeta Terra para vocês poderem associar melhor. A viagem de Colombo, gente. A viagem de Colombo começou em 1942, que ele era um navegador genovês, ok? E ele, após ele conseguir financiamento pelos reis espanhóis, né, Fernando de Aragão e Isabela de Castelo, né, ele conseguiu 3 caravelas: Santa Maria, que foi apelidada de Nina, né? Santa Clara e Pinta, ok? Sendo que as expedições fossem à frente a coroa espanhola, ok? Porque ela forçou a viagem de Colombo, porque Isabela de Castelo, ela vendeu as joias da coroa para poder financiar a viagem de Colombo, ok? Logo após a saída de Colombo, gente, ele navegou inicialmente para as Ilhas de Canárias, tá? Que era propriedade do governo espanhol, que é onde ele reabasteceu a sua esquadra de navios e fez os reparos nos cascos das caravelas, né? E no início do mês de setembro, gente, ele partiu para San Sebastián, tá? Em La Gomera,
E a viagem, gente, duraria 5 semanas através do oceano. Em 12 de outubro, gente, de 1942, aqui está a foto das 3 caravelas, para vocês poderem ter uma noção, tá? Aqui está o nome de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que em 1520, né, gente? Só que em 12 de outubro de 1942, os marinheiros de Colombo, gente, eles avistaram uma ilha, que hoje é as Bahamas, tá? Que a gente conhece como as Bahamas, que antigamente era chamada de San Salvador. Enquanto os nativos, gente, chamavam de Guanahani, né? Os indígenas, que assim Colombo chamava, né? Escreveu no seu diário, né? Os primeiros contatos entre espanhóis e nativos da religião. Tem aqui na página 252 um trecho do diário de Cristóvão Colombo, ok? Ele diz que tem muitos homens que já vi cicatrizes em seus corpos. E quando eu fazia sinais para eles, para descobrir como isso aconteceu, eles indicavam que pessoas e outras ilhas vizinhas chegavam a São Salvador para capturá-los, e eles defendiam o melhor possível, acreditando que as pessoas do continente vêm aqui para tomá-los como escravos. Devem servir como ajudantes bons e qualificados, pois eles repetem muito rapidamente o que lhes dizemos. Acho que eles podem muito facilmente ser cristãos, porque eles parecem não ter nenhuma religião. Se for por agrado do nosso Senhor, vou tomar 6 deles e suas altezas quando eu partir, para que possam aprender a nossa língua. Esse trecho tá relato de Cristóvão Colombo, ok, gente? Tá escrito no diário dele, tá guardado lá em Gênova, no Museu de Gênova. A segunda expedição, gente, começou em 1943, tá? Com uma frota de navios e caravelas, tá? E nela avistou as atuais ilhas holandesas, ok? E atracou em Martinica. Depois ele passou para o norte e alcançou Porto Rico. E assim, em Hispaniola, colônia da Espanha, ok? Onde foi atacado por uma tribo indígena. Colombo deixou o contingente de homens a seguir e navegou para o ocidente e chegou a Jamaica, ok? Nessa viagem fundou Isabela, a atual Santo Domingo, ok? Na República Dominicana, e a primeira povoação europeia no continente americano. No final do século XV, gente, da terceira expedição, chegou à ilha de Trindade, de Tobago, depois de uma atribulada viagem. No início do século XVI, aconteceu a 4ª viagem de Colombo, avistando a ilha da Jamaica e chegando à ilha de Pinos, nas Honduras, ok? E avistou depois as costas do Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Ele teve um péssimo estado das naus, tá? Que eram as embarcações, e teve que regressar à Hispaniola, de onde voltou para Castela. Ok, gente? Conquista da América Espanhola. A conquista da América Espanhola, gente, ela tem diferente das nações colonizadas, ela tinha que fazer o quê? A coroa espanhola se preocupou primeiro com a efetivação do continente, do domínio vasto do local, ok? Porque eles queriam falar que as terras eram pertencentes à coroa espanhola, para ninguém poder chegar lá e roubá-las da coroa espanhola, ok? Os espanhóis, eles lançaram as grandes navegações somente no século XV, ok? No entanto, em 1520, né, eles descobriram o atual México, que é hoje em dia, né? E o interesse pela ocupação do continente americano, ok? O objetivo, gente, era de garantir conquistas e de expandir o seu reino à coroa espanhola, que financiou a viagem, né? E os responsáveis pela conquista de diversas religiões do continente americano, ok? Gente, os espanhóis no México chegaram lá, invadiram, né? Quem estava lá era a tribo Inca, como eu já falei com vocês na nossa última aula, no nosso último slide. Eles chegaram e assim devastaram, destroçaram o Império Inca,
né? Que eles tiveram os primeiros anos da ocupação espanhola, eles restringiram apenas algumas ilhas do Caribe, ok? Ali tinham povos que viviam ali na ilha do Caribe. As primeiras bases em terras próximas à região do Panamá a partir de 1509, né, gente? Eles saíam em inúmeras expedições militares rumo ao norte e ao sul, ok? Em direção ao Império Inca, como eu acabei de falar. Essas expedições, gente, elas eram controladas sobre a empresa de caráter comercial. Entretanto, gente, com capital financiado a armas, cavalos, alimentos e tudo, entre outros tipos também de produtos, ok? Eles dividiam o lucro de modo igual entre eles, e assim eles iam entrando mais dentro do continente. Gente, a expansão das áreas conquistadas e a coroa espanhola resolveu intervir na maneira mais direta sobre as terras americanas. Eles objetivaram um modo, né, de exercer o controle administrativo das colônias e acompanharam de perto os mecanismos regulares como a cobrança de impostos. Eles implantaram isso, né? E assim a coroa acabou abolindo a autonomia dos expedicionários, ok? E impondo a própria autoridade espanhola, né? Os homens, gente, de confiança da coroa espanhola, um deles é conhecido como Hernán Cortés, que é esse aqui, tá? Esses dois aqui é o Fernando de Aragão e essa aqui é a Isabela de Castela, os dois que financiaram a ida de Colombo à América. E esse aqui é Hernán Cortés, que chegou no continente americano no início do século XVI, aproximadamente 1540. Tá? Em menos de 20 anos ele se tornou o homem mais poderoso de todo o continente. As notícias se espalharam, né? As riquezas de ouro, prata chegaram aos espanhóis, aguçando ainda mais a cobiça de Cortés, que provocou convocar os homens de várias regiões com o objetivo de explorar Tenochtitlan, tá? A capital asteca. Depois, gente, Cortés, né, um grande número de soldados, conseguiu cercar a cidade no ano de 1521. Os astecas foram derrotados definitivamente, ok? Foram destroçados, né? E o Império Azteca deixou de existir. E a região tornou o domínio da coroa espanhola o nome de Nova Espanha. Tá, gente? Eu também quero citar que em 1519, ao entrar na cidade azteca, as tropas de Cortés foram recebidas amistosamente pelo imperador Montezuma, que eles acreditavam, né? Eles acreditavam que era um deus asteca que veio do mar, né, do retorno do deus asteca. Porém, o imperador havia cometido um grande erro na sua visão, né? As pessoas chegaram, tomaram tudo e assim acabaram com o Império Azteca. Os espanhóis, gente, eles permaneceram muito tempo, tá, quando Cortés precisou se ausentar do local. Houve um grande massacre também de navios, provocando a ira da civilização asteca, e Cortés teve que voltar às pressas porque não conseguiu conter a revolta local. Logo, a revolta se espalhou aos astecas e infligiram a dura derrota dos espanhóis. Só que Cortés voltou, né, em 1521 e derrotou o Império Azteca. Ok? Em 1520, a jovem escriba asteca Topiltzin Damián Delgado, ele sobrevive ao massacre do templo, tá? Do templo maior, e se esconde sob um cadáver, né, para ele poder contar o que se passou, ok? Aí teve a complexa fusão da fé católica levada ao México pelos espanhóis e as crenças astecas, deixando uma pergunta, né? Eles deixaram uma pergunta em aberto. Quem realmente venceu quem, né, gente? Porque enquanto o Frei Diego tenta impor a fé aos nativos, Topiltzin forçava a converter o catolicismo e batizando em nome de Tomás, né? A luta para preservar as suas próprias crenças. Quem ganhou isso, na verdade, foi a fé católica, né, gente? Porque eles colocaram sobre o território nativo a fé deles e destruíram a fé asteca.
O Império Inca, em 1532, na América Central. Francisco Pizarro, né, gente, aguardava para invadir a sua tropa composta, tá, para invadir o Império Inca, pois o Azteca já tinha sido derrotado pelo Hernán Cortés. Tinha mais ou menos 200 homens, tá, de cavalos, à frente do poderoso exército Inca, e 100 mil homens. Após os conseguir, gente, reuniu o poderoso exército, principalmente com a adesão de soldados de grupos inimigos do Império Inca. Eles marcharam em direção ao sul e não encontraram nenhum tipo de resistência, conquistando a principal cidade inca, que era a Cajamarca. Ok? Eles conquistaram e assim convidou o imperador Atahualpa para uma conversa. Ele aceitou e foi ao seu encontro. Porém, gente, ao chegar no centro da cidade, ele foi capturado pelos soldados de Pizarro e a população foi atacada pelo fogo da artilharia espanhola, ok? Atahualpa, gente, ele ofereceu todo o ouro dele, as pedrarias dele, né, as pedras preciosas, em troca da sua liberdade, ok? Os incas cumpriram com o combinado, mas os espanhóis julgaram e o assassinaram em 1533. Não adiantou nada. Vamos lá, ocupação do território e colonização. Gente, busca de exploração de riquezas, já falei com vocês, o processo de colonização da América Espanhola, ele é pautado nisso, tá? Dos objetivos bem claros da coroa espanhola, a busca de exploração de riquezas, cristianização dos povos nativos, absorvendo mais fiéis para a Igreja Católica, ok? Dessa forma, gente, a colonização espanhola acabou se desenvolvendo de maneira complexa. Em primeiro lugar, gente, vocês têm que entender que todo aquele cenário de administração colonial durante o período colonial da América Espanhola foi administrado a partir de algumas instituições criadas pela coroa espanhola, ok? Que eu citei aqui, que é a Casa de Contratação, que é localizada em Sevilha e tinha como função monitorar todas as mercadorias que eram levadas e trazidas para a América Espanhola. Todos os navios, eles partiam da América e chegavam à Espanha e deveriam embarcar e desembarcar no porto de Sevilha, tá? As mercadorias eram então fiscalizadas e os impostos cobrados. Conselho das Índias, né, foi uma instituição mais importante, tá, criada durante o período colonial. Era formado pelo rei e por alguns conselheiros nomeados, ok? Nesse conselho, gente, eles eram debatidos todas as questões relacionadas à administração das colônias espanholas da América. Os cabildos. Cabildos, gente, é como se fossem pequenas prefeituras, uma vez que eram instituições municipais das grandes cidades e tinham função de impor as leis e determinações que haviam sido decididas no Conselho das Índias, ok? Gente, a sociedade colonial naquela época não era muito diferente do Brasil colonial não, tá? A América Espanhola era formada por uma sociedade marcada pela diferença entre os outros grupos sociais através da concessão de privilégios, né? Por isso que eles criaram essa pirâmide, ok? Isso significa que naquele período existia uma divisão social baseada nessa origem na condição econômica de poder. Os chapetones e o clero, os crioulos, os mestiços, indígenas e negros, ok? Essa pirâmide está no livro de vocês, ok? Essa pirâmide, gente, social da América Espanhola é a sociedade colonial da América Espanhola, que era formada por alguns grupos sociais importantes, né? Como possível, gente, vocês podem ver aqui, né, nessa pirâmide. Eu vou falar um pouco dos grupos para vocês, ok? Os chapetones, eles eram os colonos nascidos na Espanha que possuíam uma condição econômica superior e por isso, gente, eles faziam parte da elite colonial, tá? Dessa forma, eles eram responsáveis pelos cargos administrativos mais importantes da colônia, por isso que eles ficavam no topo, tá? Eles ficavam junto com os espanhóis. Ok? Eles eram as pessoas nascidas dentro da Espanha mesmo. O clero, ele nada mais e nada menos que os padres, né? Os bispos, as pessoas que vieram dentro daqueles navios para ajudar na colonização. Ok? Os crioulos, gente, eles representavam os filhos da elite colonial, tá? Os filhos dos espanhóis, nascidos no continente americano e possuíam condições econômicas.
Eles eram superiores a diversos grupos, embora eles não ocupassem cargos administrativos importantes como os dos chapetones e do clero. E ainda faziam parte, gente, da colônia da elite social, ocupando cargos administrativos locais. Não confunda, crioulos não é a palavra da etnia taxativa, não, pelo amor de Deus. É o grupo que representava os filhos da elite colonial, ok? Os mestiços, eles eram compostos pelos descendentes dos espanhóis e dos nativos, porque os espanhóis, quando chegavam aqui, né, eles viam muitas índias e assim eles começavam a abusar das índias, né, e assim começaram a nascer os filhos dos espanhóis com os nativos. E esse grupo, gente, ele ocupava uma posição intermediária, mas não estavam incluídos na política colonial. Ok? Eles desempenhavam trabalhos no exército, comércio e eram pequenos artesãos, entre outros. Posso falar para vocês também os povos indígenas, né, que é o grupo social da América, né, que era composto por povo nativo, né, representava a maioria da sociedade colonial. Como vocês podem ver, a maior parte aqui é dos povos indígenas, né? Os povos indígenas, gente, eles eram explorados pelos colonos e submetidos a uma péssima condição de vida. A base da pirâmide, os negros, né, os negros africanos. Diferente da América Portuguesa, gente, nas colônias hispânicas da Espanha, os africanos escravizados, eles eram minorias, ok? Porém, também foram utilizados como mão de obra, principalmente nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, porque o negro, a cana-de-açúcar veio ficar firme aqui no Brasil, tá? Mas lá na América, no México, podemos dizer assim melhor, né, a cana-de-açúcar, ela era pouca, por isso que os negros eles tinham resistência para ficar no sol, eles tinham força para poder arrancar e plantar a cana-de-açúcar. A economia colonial, gente, ela nada mais e nada menos, ela era a base da economia América Espanhola, ok? Ela era de exploração de metais valiosos, principalmente de ouro e de prata. Uma vez esses materiais foram descobertos, gente, logo no início do processo de colonização, ok? Os canaviais, a maior parte da mão de obra era utilizada, né, como eu falei para vocês, pelos africanos, né? E como não é o caso aqui no Brasil, que era a maior parte, né? Eu quero citar para vocês também dois pontos, dois povos, podemos dizer assim, os povos Mita, que no sistema eles trabalhavam como compulsoriamente por determinado tempo, tá? Eles eram escolhidos por meio de sorteio, de comunidades, recebiam um salário muito baixo, que resultava uma espécie de trabalho compulsório por dívida, ok? E a encomienda, ok? Também ele era compulsório, o trabalho ele era compulsório, porém os nativos eles eram confiados a um espanhol conhecido como encomendero, tá? Que se comprometia a cristianizar esses nativos. A prática, gente, esse sistema permitia a escravização de indígenas em troca da catequização dos povos, ok? A mineração era uma atividade econômica também, tá? Que já veio desenvolvida pelos impérios nativos, e a coroa espanhola decidiu utilizar os próprios povos nativos como mão de obra desta atividade tão lucrativa, ok? Então é isso, gente. A chegada de Colombo na América e a colonização espanhola. Ficou um pouco grande, mas acho que dá para vocês entenderem aí. Aqui eu vou passar a atividade para vocês, 258, 259, 260, 261, 262, tá? E aqui tem o gabarito, que eu agora estou disponibilizando o gabarito para vocês. Aqui tá 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, letra A, 20, 19, B, que tem a A e a B na 19, e a 20 e o desafio que tem no final do livro. Ok, gente?
Gente, fique com Deus, se cuidem, brevemente estaremos juntos. Qualquer dúvida, vamos recapitular tudo de novo, porque eu sei que a videoaula é tenso, ok? Beijos, fique com Deus e até a próxima.